Dom João V. Dom João V de Portugal, nasceu a 22 de outubro de 1689 e morreu a 31 de julho de 1750. Dito o Magnânimo, foi o 24º rei de Portugal desde 1 de janeiro de 1707 até a sua morte. O seu longo reinado de 43 anos foi o mais rico da história de Portugal, profundamente marcado pela descoberta de ouro no Brasil no final do século XVII, cuja produção atingiu o auge precisamente na última década do seu reinado. A Guerra da Sucessão Espanhola, que levara à tomada de Madrid em 1706, e levou à Batalha de Almansa no primeiro ano do seu reinado, e ainda a combates em África, na América, e na Ásia contra os franceses. Mais tarde as campanhas navais contra os turcos no Mediterrâneo, que levaram à vitória na Batalha de Matapão em 1717, e ainda as guerras que Portugal ao mesmo tempo travava no Oriente, na Arábia e na Índia, contra estados asiáticos, nomeadamente contra o Império Maratha e os árabes de Omã. O longo reinado de Dom João V pode de certo modo dividir-se em dois períodos. Uma primeira metade em que Portugal teve um papel ativo e de algum relevo na política europeia e mundial, e uma segunda metade, a partir da década de 1730, em que a aliança estratégica com a Grã-Bretanha gradualmente assumiu maior importância, e o reino começou a sofrer uma certa estagnação. Como rei, Dom João V sempre tentou projetar Portugal como uma potência de primeira grandeza, principalmente nas primeiras décadas do reinado. Exemplos disso são as faustosas embaixadas que por motivos vários enviou ao imperador Leopoldo I em 1708, a Luís XIV da França em 1715, ao Papa Clemente XI em 1716, ou ainda ao imperador da China em 1725. Dom João V foi um grande edificador, e dotou principalmente a capital portuguesa de numerosas construções. Fomentou o estudo da história e da língua portuguesa, mas falhou em melhorar de forma significativa as condições da manufatura em Portugal, e gastou a maior parte da sua riqueza nos edifícios que construiu. Por ironia do destino, a maior parte deles desapareceria pouco depois da sua morte, no grande terremoto de 1755. Os principais testemunhos materiais do seu tempo são hoje o Palácio Nacional de Mafra, a Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, o Aqueduto das Águas Livres em Lisboa, e a principal parte da coleção do Museu Nacional dos Coches, talvez a mais importante a nível mundial. No campo imaterial, merece destaque a extinta Academia Real da História Portuguesa, precursora da atual Academia Portuguesa da História, e ainda a criação do Patriarcado de Lisboa. O último feito diplomático do reinado de Dom João V, o Tratado de Madrid de 1750, estabeleceu as fronteiras modernas do Brasil. Vestígios do seu tempo no Brasil são cidades como Ouro Preto, então a capital do distrito do Ouro das Minas Gerais, São João del Rei, assim nomeada em sua honra, Mariana, que recebeu o nome da rainha, São José, a que foi dada o nome do príncipe herdeiro, hoje Tiradentes, e numerosas outras cidades, igrejas e conventos da era colonial. Nenhum acontecimento marcaria tanto o reinado de Dom João V como o achado de ouro numa remota região do interior do Brasil em meados da década de 1690, quando ele era ainda príncipe do Brasil. O ouro começou a chegar a Portugal ainda no final dessa década. Em 1697, o embaixador francês mencionou a chegada de ouro. Em 1701 a quantidade terá já aumentado para 1785 kg.
A economia da colónia entrava no chamado ciclo do ouro, e a exploração do ouro motivaria, logo no início do seu reinado, os conflitos de 1707 a 1709 na região das Minas, conhecidos como a Guerra dos Emboabas. Desde então, a quantidade de ouro do Brasil continuou a aumentar durante a primeira metade do reinado, para se estabilizar na última década do mesmo. Apenas no reinado seguinte começou a produção aurífera a declinar, o que, juntamente com o terremoto de 1755, seria desastroso para Portugal. Certos anos chegaram mais de 20 toneladas de ouro a Lisboa, e em valores médios, todos os anos durante o seu longo reinado entravam em Portugal mais de 8 toneladas de ouro do Brasil. E na década de 1720 foram ainda encontrados diamantes em grandes quantidades. Em 1706, um ano antes de subir ao trono, Portugal viu seu exército, comandado pelo Marquês das Minas e auxiliado por batalhões ingleses e holandeses, invadir a Espanha, pela fronteira de Ciudad Rodrigo. O exército confederado tomou depois Salamanca na sua marcha a caminho da capital de Espanha. Em junho Portugal tinha conquistado Madrid para o arquiduque Carlos, a primeira e única vez na história que um exército português tomou a capital espanhola. O arquiduque chegou a ser coroado rei de Espanha, mas o exército confederado viu-se forçado a retirar para sul pouco depois. Quando o rei subiu ao trono, o exército português estava na Catalunha, ainda comandado pelo Marquês das Minas e apoiado por tropas inglesas e holandesas. Mas ao fim de longas manobras que o levaram muito para sul, travou-se uma importante batalha a 25 de abril de 1707 em Almansa, na fronteira entre La Mancha, contra o exército franco-espanhol. Na Batalha de Almansa, a sorte não esteve do lado das armas portuguesas, e o exército anglo-luso sofreu uma pesada derrota contra as forças franco-espanholas. No seguimento, a vila fronteiriça espanhola de Valência de Alcântara foi reconquistada pelo inimigo, que ainda, às ordens do Duque de Osuna, atacou a fronteira do Alentejo e conquistou Serpa e Moura um mês depois. Jaz no Panteão dos Braganças, ao lado da esposa, no Mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa.